Oi, gente. Meu nome é Raquel Barros, sou professora de português e redação dos terceiros anos. A gente vai corrigir hoje a redação, a primeira redação do segundo bimestre, tá? Espero que estejam todos bem. E vamos começar aqui. A gente falou sobre planejamento redacional na aula, né? Acho que vocês estão lembrados. Sobre o passo a passo de fazer a redação, introdução, desenvolvimento, conclusão, sobre o texto dissertativo, argumentativo em si mesmo, né? Então, hoje a gente vai corrigir um texto, lembrando que esse texto aqui a gente colocou como contraponto para o texto de português. O texto de português falava sobre preconceito linguístico, só que em um lado do preconceito, né, o texto de preconceito, e esse segundo texto vai dar o equilíbrio, né, vai falar sobre o preconceito linguístico, mais na questão da linguística mesmo, tá bom? Vou colocar aqui. A gente conversou um pouco sobre isso na aula online, né? A gente vai ler o texto e conversar sobre ele, tá bom? Vou projetar aqui para vocês. Lembrando que sempre que vocês forem fazer atividade, vocês devem assistir a aula todinha, né? Ver direitinho para conseguir responder a atividade. Então, esse aqui é um texto da Maria. Vou ler para vocês. Lembrando que a gente falou sobre estudo dissertativo argumentativo, que ele é organizado em parágrafos, né? São 3 partes principais. Nesse texto aqui a gente pode perceber que esse primeiro parágrafo é a introdução, depois tem 2 parágrafos de início, né? E por último tem a conclusão, que são esses últimos parágrafos. Vou ler para vocês, tá bom? Não existe homem sem língua. Mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Quem é surdo, por exemplo, usa a linguagem de sinais. Sendo assim, existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística diferente da nossa. Preconceito linguístico é o julgamento depreciativo, desrespeitoso, jaboso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria. O problema maior é que as variedades mais ricas a esse tipo de preconceito são normalmente as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala local ou a comunidades da área rural ou do interior. Historicamente, isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos vistos como mais privilegiados econômica e socialmente. Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância nominal ou verbal, a coisa está muito cara, ao L no lugar do L, Flamengo, a presença do gerúndio no lugar do infinitivo, eu vou estar verificando, PR, chamado de caipira, característico da fala de amplas mineiras, paulistas, goianas, mato-grossenses e paraenses, em franca expressão, embora sua tenha sido prevista por linguistas. Depreciando-se a língua, deprecia o indivíduo, sua identidade, sua forma de ver o mundo. O preconceito linguístico, o mais sutil de todos eles, atinge um dos mais nobres legados do homem, que é o domínio de uma língua. Exercer isso é retirar o direito de fala de milhares de pessoas que se exprimem em formas sem prestígio social. Não quero dizer com isso que não temos o direito de gostar mais ou menos do falar de uma região ou de outra, do falar de um grupo social ou de outro. O que afirmo e até enfatizo é que ninguém tem o direito de julgar o outro pela forma de falar. Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico. Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma de falar. A Constituição brasileira estabelece que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Sendo assim, interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico tem maior da nação para se defender. Até porque, sob essa ótica, o preconceito linguístico se configura como um tratamento desumano e degradante, uma tortura moral. Se necessário for, poderíamos até propor uma lei específica contra esse tipo de preconceito, apenas para ficar mais claro que qualquer pessoa tem o direito de buscar a justiça quando for vítima de qualquer iniciativa contra o seu modo de se expressar. Sei que muitos devem achar que isso é bobagem, que todos devem deixar de falar errado, mas todo mundo tem o direito de se expressar sem constrangimento, na nenhum, em que tem influência, em que é capaz de expressar
sentimentos, de persuadir, de manifestar seus conhecimentos, enfim, de falar a sua língua ou a variante dela. Eu falei para vocês, a gente colocou no texto de português um texto de Valci Carrasco criticando, falando sobre a questão da língua, criticando falar errado, e a gente colocou esse outro ponto da linguista Marta Shea para mostrar que a gente tem o direito de se expressar, a gente tem o direito de falar da forma como a gente quiser. O importante na língua é que a gente consiga se expressar. Ah, então não vou mais estudar gramática? Não. Em algumas ocasiões da língua, a gente precisa utilizar a gramática normativa. No caso de vocês, no final do ano, no Enem, vocês vão precisar fazer na redação o uso da língua formal. Então, vocês têm que aprender sim, tá bom? Mas só esses dois contrapontos. Valci Carrasco é um escritor de novela, então a opinião dele em relação à linguística não é tão relevante quanto a opinião da Marta Sherry, que é uma linguista que estuda isso, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, né? Primeiro parágrafo, introdução. Segundo, terceiro e quarto, desenvolvimento, que é onde ela coloca as ideias dela, onde ela defende a tese que ela colocou na introdução. E, por último, a conclusão, que encerra o assunto, encerra o texto, tá bom? Então, vamos lá. Qual seria a tese, ideia central, que é defendida pela autora ao longo do texto? Nessa questão aqui, vocês podem ter ficado um pouco confuso, porque quando a gente fala sobre tese, é central, em que ele vai falar no texto todinho, várias mais essa ideia, e ele vai usar vários argumentos para isso. Se vocês olharem à primeira vista, parece que todos os itens estão corretos, porque todos eles citados na redação. Mas aí você tem que prestar atenção no título, qual é a tese, qual é a ideia central. Mesmo as pessoas com deficiências diversas adotam um sistema de comunicação. Se ele fosse falar sobre isso na redação, poderia ter que falar sobre as pessoas com deficiências. Ele não falou. Então, não é essa a ideia central. Sendo assim, não existe razão para que tenhamos preconceito com relação a qualquer variedade linguística diferente da nossa. O item correto é esse, porque aí ela vem citando as variedades linguísticas, ela vem falando sobre preconceito, todo o texto ela vem confirmando essa ideia, tá? Então, aqui o item correto é o item B. Preconceito linguístico é julgamento depreciativo, desrespeitoso e, consequentemente, humilhante da fala do outro ou da própria fala. Ela cita isso? Cita, mas ela cita como argumento para confirmar o que ela disse no item B, tá bom? Assim como os outros. O problema é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de conceito são normalmente as características associadas a grupos de menos prestígio. Essa informação do texto tem, mas ela só colocou para confirmar o que queria colocar como tese. Assim como quando ela fala sobre o sentimento e o comportamento de superioridade dos grupos de maiores prestígios. Então, todas essas frases que estão aí, elas estão no texto, sim, mas elas estão no texto como argumentos para confirmar a tese principal, que não é para a gente ter preconceito em relação a qualquer tipo de linguagem, que seria o item B, tá bom? Segundo, para defender a sua opinião, Marta Shelley faz uso de que tipos de argumento? Ela usa citação de algum especialista no assunto? Não, ela não citou ninguém que conhecesse, que pudesse falar do assunto, até porque ela própria é especialista, então pode falar sobre isso. Ela também não citou dados estatísticos nenhum. O que ela citou foi exemplos de fenômenos linguísticos estigmatizados. Ela colocou algumas palavras que são faladas de forma diferente da forma usual e que são tratadas com estigma. O que é estigma? É preconceito, é você deixar de lado, afastar a pessoa por alguma razão, por algum motivo. Tá? Colocou fatos históricos. E ela não fez comparação com outros países. Então, o item correto aqui é o item C. Receitas da vovó. Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó sabem fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse prato é parte importante da cultura brasileira. Verdade? Os cadernos de receitas são registros culturais. Primeiro, porque resgatam tradições antigas, seja familiares, técnicas. Além disso, mostram como se falava em determinada região. E ainda servem como passagens de tempo, chaves para alcançarmos memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha. Se você se lembrou do prato que a sua avó ou sua mãe fazia, você sabe o que eu estou falando. Então, nessa atividade, eu coloquei
várias formas para vocês entenderem qual é a tese. Que a tese é a ideia central que vai ser defendida, é a ideia que o autor vai colocar isso para defender, é a ideia que você vai colocar na sua primeira, na introdução, né, no primeiro parágrafo da sua redação, para ao longo do texto você defender. Da mesma forma do outro texto, essas frases que estão aqui estão no texto. Então, o que a gente quer que você responda nessa questão? Qual é a ideia central? Qual é o principal foco desse texto? Qual é o objetivo do autor ao fazer esse texto? Então, vamos aqui. Fazem com que lembremos nossa infância? As receitas culinárias fazem isso? Sim, mas não foi isso que ele falou, porque ele não vai falar sobre infância, né? Indica um modo de falar em determinada região? Também tem lá, mas não é esse o foco, senão ele já ia começar citando as regiões. Resgatam tradições familiares ou étnicas, sim. São que nossas mães ou avós conhecem, sim, e são partes importantes da cultura brasileira. Então, o ponto central é esse: são partes importantes da cultura brasileira, e os outros quatro são os argumentos que são usados para isso, tá bom? Então, o item correto aqui seria o item E. Vou deixar essas duas questões para vocês responderem, e em todas as atividades de redação nesse bimestre, vai ter lá no final o texto de redação, uma proposta de redação do Enem. Como a gente já disse para vocês, vocês vão ler a proposta, vão fazer no caderno e enviar para a gente através do WhatsApp e a gente vai corrigir por lá com vocês, tá bom? Então, não deixem de fazer, não deixem de enviar. Vale ponto extra todas as redações que vocês fazem e tem como a gente identificar quais são os problemas, os erros que vocês estão cometendo para a gente poder organizar para vocês tirarem a melhor nota, tá bom? Beijinhos, se cuidem, fiquem em casa, juízo, façam as atividades, né? Vou, obrigada. Beijo.